Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campanholo e ensino empresários a parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa, porque esse é o caminho mais simples para você conseguir trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. E aqui no Café com Consultoria é aquele momento que eu venho para ti responder uma dúvida, para te apontar o caminho ou mesmo te ajudar a resolver um problema que impede você de ter esse resultado, que é trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. Bom dia! Bom dia, Como você se chama? Ivaldo, Ivaldo. Fala de onde, Ivaldo? Itaguara, Minas Gerais. Itaguara, Minas Gerais. Legal. E a empresa é de que ramo? Transporte, transportadora. Transportadora. Fracionado? Não, a gente não trabalha com fracionado ainda, é carga direta. É o segmento mais voltado para transporte em carreta, Ah, perfeito. no ramo de carreta Sider e carreta tampa baixa. Ah, bacana, bacana. O que mais transporta aí, só de curiosidade? Aí aqui em Minas tem muito aço e cimento, né? Então a gente Uhum, mais transporta. Hoje seria o aço. legal, show de bola. E como é que eu posso te ajudar hoje, Ivaldo? Ó, além de toda a dificuldade que todo mundo tem como empresa, né? Eu tô com uma dificuldade na parte comercial, tá? Comercial. Hum, Porque quando veio essa pandemia, já tem mais de um ano, foi quando que eu contratei um gerente para a empresa. E logo em seguida, esse gerente já tinha passado em outras empresas e veio assim para implantar esses processos igual você ensina mesmo, né? uhum, Os processos dentro da empresa, engajar o pessoal, fazer motivacional, essas coisas assim. uhum, E só que aí com 2 meses que ele estava lá, que eu já estava assim com dificuldade, porque o mercado está cada vez mais apertado. Então a gente estava cada vez mais dificuldade de prospectar cliente. Aí eu contratei esse gerente, só que aí, com 2 meses começou a pandemia. Aí, né, falou assim, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Esse gerente ficou lá um ano, aí as coisas uhum, estavam apertadas, eu conversei com ele e ele virou um consultor. Então, uhum, hoje, uma vez por semana, e a gente está desenvolvendo esse projeto de contratar um representante e pensando em startar isso agora, mas sim, ainda com um pouco de medo, porque com essa pandemia ficou tudo muito fechado. Então, você vai de repente visitar uma empresa, ela não te recebe, esse tipo de coisa assim. E esse trabalho, eu imagino que seja um trabalho um pouco diferente do que é aquele comercial que todo dia está atrás de uma pessoa, de um cliente novo ali. Esse cliente, eu falo assim, que esse cliente, ele é como se fosse um ouro. Ele é difícil de conseguir ele, mas quando se consegue um cliente, ele já é muita coisa, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma empresa que é responsável, um cliente, no caso, que é responsável por em torno de 55% do nosso faturamento. Então, a gente fica muito na mão dele. Todo ano tem o bid. E se porventura, no próximo bid, que deve acontecer no início do ano que vem, se a gente não for aprovado nele, praticamente assim, seria reduzir muito a empresa, porque você pensou você perder 55% de faturamento, né? E é um trabalho assim, muito difícil, que eu acho, porque não tem nada fácil, mas é, a gente tem uma frota de 40 carretas uhum. e essas 40 tem em torno de. São 17 cavalos hoje, só que está trabalhando são só 12. E o restante que completa, porque 40 a gente tira 12, a gente tem aí 20 e tantos agregados, que é o que está salvando nesse momento, porque os custos estão altíssimos, altíssimos. Desde quando começou essa briga aí, a Aldiz, inclusive, hoje está na eminência de uma greve.
quem trabalha com caminhão hoje está, tipo assim, na expectativa de dias melhores, porque o diesel subiu 40%, 50%, o pneu, as peças, tudo tá um absurdo. E você não consegue Uhum. repassar. E qual é a tua dúvida que eu posso te ajudar hoje, Valdo? Ó, seria com relação a esse fazer esse marketing mesmo, né? Como que seria, onde eu poderia direcionar esse vendedor, né? Principalmente assim, a gente precisa muito de prospectar cliente no estado de São Paulo. Como que eu, Uhum. como que eu faria isso, de contratar esse vendedor? Perfeito. Em primeiro lugar, eu acho que você não precisaria um vendedor, você precisaria um gerente de contas, um gerente de relacionamento, alguém que abra cliente e fique lá mantendo um relacionamento. Porque no teu ramo, você conquista um cliente, efetiva um negócio e ele fica demandando frete com você várias vezes, não é verdade? Justamente. Tem cliente que é Então, todo dia, várias vezes. então, você teria que ter alguém aí que ficasse fazendo esse relacionamento, ficasse fazendo essa ponte com o cliente, avaliando, ouvindo, seja a ponte entre a tua empresa e o teu cliente, de certo modo, Uhum. correto? Correto. Essa pessoa, ela teria que ter uma meta de prospecção diária, né? Uma meta de pessoas que ela fala diariamente. E lá no Empreendedor Líder eu ensino você a fazer um processo de vendas, porque normalmente quando se conversa quando se vai prospectar um negócio, qual que é a tendência? A tendência é essa pessoa chegar lá, sentar e, eu sou a empresa tal, a gente faz isso, a gente faz aquilo, faz desse jeito, e fala que nem um condenado, velho. Fala que nem um condenado e acaba passando muita informação e o cliente fica ali, ok, ok, falou, mas e quanto custa esse negócio? Como é com vocês? Como é que é preço? Normalmente é assim ou não é assim que acontece no teu ramo? Não, geralmente é assim mesmo. É. Agora, um processo de vendas, ele consiste em se fazer uma conversa com o cliente onde você mais ouve do que você fala. Onde você elabora algumas perguntas já pré-feitas, existe todo um passo a passo, né? Mas onde você elabora umas perguntas, onde você passa a entender quais são as dificuldades daquele cliente, quais são os medos que ele tem, quais são, de repente, as preocupações que mais estão latentes para ele e que você consiga solucionar. Quando você faz isso bem feito, em primeiro lugar, você mostra que você é uma empresa diferente, você está preocupada com ele, não só com o teu bolso. E Uhum. quando você faz isso, você pega realmente, qual é que é a dor desse cara. Então, quando você vai apresentar o teu trabalho, você apresenta com base naquilo que realmente incomoda ele. Você não sai falando tudo, você fala aquilo que incomoda, aquilo que preocupa. Qual que é a tendência quando se faz isso bem feito? A tendência é que o cliente perceba o valor da tua oferta e não o preço da tua oferta. Você pode até ser mais caro, não sei se é o caso, mas você pode ser, o cliente ele vai perceber assim, aqui vale a pena eu pagar alguns centavos a mais, pagar alguns milhares a mais, porque eu vou ter isso e isso de benefício. Diferente de quando eu simplesmente falo sem saber o que é a dor dele. Então eu te diria, Ivaldo, que para você contratar uma pessoa para isso, você teria que estar muito mais preocupado se essa pessoa que você vai contratar seja uma pessoa que esteja disposta a ouvir de forma empática as pessoas, a ouvir com interesse as pessoas, que tenha vontade de visitar as pessoas, apresentar, ou então ligar, prospectar de alguma forma, né? Eu acredito que essa pessoa teria que estar muito mais preocupada com essas duas coisas: ouvir empaticamente, fazer uma prospecção ativa, do que ser uma pessoa com experiência comercial. Sei. Olha o que eu estou te falando. Porque se você pega uma pessoa com experiência comercial, e por favor, eu não estou de forma alguma desdenhando ninguém, mas se você pegar uma pessoa com experiência comercial, ele vai vir nesse ramo, ele vai vir cheio do jeito certo na cabeça dele de fazer, que é o jeito tradicional que eu te falei. Ele tem a cara, ele tem a coragem, ele não tem um método. Então, se você tem um método de vendas e você consegue ter uma pessoa
que se adapta a esse método, que se interessa em ouvir o cliente, onde você coloca uma meta, ó, cara, você tem que no mínimo fazer tantos contatos por dia. Uhum. Que normalmente, Valdo, isso é outra coisa, tá? Meta, para quem trabalha com comercial, costuma colocar meta de faturamento. Ah, tem que faturar tanto. Ok, mas esquece do principal. Para construir esse faturamento tem um caminho. Quantas pessoas eu tenho que prospectar? Dessas pessoas que eu prospectei, quanto por cento delas tem que ser um cliente que realmente tem interesse na minha oferta? E desses que têm interesse na minha oferta, quantos efetivamente eu gerei um contrato ou eu fechei um negócio? Certo. Então, essa pessoa ela tem que ser movida a essas três metas: metas de prospecção, meta de negociação e meta de fechamento. E você tem que fazer um acompanhamento em cima disso, um acompanhamento semanal, até mesmo diário, se for o caso. Ó, e aí? Você tinha que ter visitado ou ligado para 10, por que você só fez para 6? Estou dando um É, exemplo, né? eu acho que tem que ser uma pessoa já com uma certa experiência em transporte, já agir nesse ramo de transporte, e que tem essas características, né? Que vai chegar e mostrar o valor da empresa, entender o que o cliente precisa da alta ponta, né? Para poder fechar o negócio. Eu vou te falar assim, ó. Eu tenho sociedades em negócios extremamente complexos, tá? E a gente não pega gente com experiência naquele negócio. A gente prefere contratar pessoas com desejo de ir para a área comercial, pessoas que tenham essas características que eu te falei, do que pegar pessoas com experiência. Porque se eu pegar uma pessoa com experiência naquilo ali, eu não consigo moldar. Como eu te falei antes, ela vem cheia de razão, cheia de um jeito certo que eu sei que funciona, mas funciona pouco, dá pouco resultado. Então ela não se torna tão produtiva no meu método como eu pego uma pessoa que tenha vontade de fazer, tem as características para isso, mas não tenha aquele conhecimento técnico da área de vendas daquele produto, daquele serviço. Por incrível que pareça. Uhum. Agora, aí você tem que avaliar, né? É que eu tenho um processo para vender. A gente treina as pessoas com base nesse processo de vendas. O É, que que eu vou perguntar, como que eu vou apresentar a minha ferramenta, como que eu vou avaliar. Então uhum. a gente treina em cima disso. Entendi. Vai moldar mais a pessoa, né? É, porque é o seguinte, ó, Ivaldo, competência você treina. Competência você treina. Comportamento não. Uhum. Essa que é a diferença. É. E o processo de vendas, tem algumas coisas que tem que acontecer, ó. Quando ele está perante um cliente, ele tem que se preocupar. Como que ele vai fazer para, por mais que ele tenha agendado uma visita, uma ligação, como que ele vai fazer para dos segundos iniciais ele gerar a atenção do cliente, porque o cliente, opa, eu posso perder um tempo aqui com esse cara porque vai valer a pena. Essa é a primeira fase, a fase da atenção. Aí eu tenho a segunda fase, que é a fase do interesse, onde eu vou fazer perguntas já pré-elaboradas, não é pergunta que eu vou levantando na hora, algumas perguntas pré-elaboradas para que eu consiga entender ao menos qual que seria um cenário ideal daquilo funcionando para aquele cliente, quais as preocupações que ele tem perante aquilo, por que que aquele cenário ideal não acontece e o que que impede ele de conseguir realizar aquele cenário ideal nesse exato momento. Isso é fase de interesse. No momento que eu entendi isso, que eu fiz muito bem isso, eu posso trabalhar. É o momento de eu apresentar o meu serviço. Mas aí eu vou apresentar baseado em quê? Apenas naquilo que eu levantei do interesse dele. Em vez de eu falar tudo, eu vou falar apenas aquilo que eu identifiquei como é o interesse daquele cliente. Feito isso, eu tenho a quarta fase, que é a fase de gerar desejo. O desejo é o momento em que eu transformo aquela possível intenção. O cliente está avaliando se vai me contratar, para que ele diga assim: eu preciso te contratar. Isso é fase do desejo. Por fim, eu vou para a fase do fechamento do negócio. E fechamento não é simplesmente assinar o pedido. Fechamento é uma condução que eu levo o cliente a concluir que eu sou a melhor opção para ele. Desde que eu faça isso de forma íntegra,
e honesta. Acabei de resumir para você uma aula inteira do empreendedor líder, que é como você desenha o teu processo de vendas para que funcione. E qualquer pessoa na área de vendas que for fazer isso de forma dedicada, cara, se você transforma lá 20, 30% de conversão em 50, 60 no mínimo. Então, cada real que você investe nessa pessoa fazendo visitas, num sistema dessa pessoa ligar, prospectar, você tem uma valorização desse real investido. É. Só que essa pessoa que você for contratar, ela tem que estar preparada para aceitar uma nova forma de vender. Ela tem que estar preparada que você vai cobrar metas diárias de visitas, de negociação e de fechamento. E se você pegar alguém pronto nessa área, não estou desmerecendo ninguém pronto, tá? Mas se você pegar alguém pronto, o camarada ele trabalhou no meu concorrente, ele era bom lá, ele fazia, você jogar para a tua empresa, ele vai chegar na tua empresa meio que como dono do campinho. Eu que sei fazer, o Ivaldo não sabe fazer, eu que sei fazer. Então eu vou fazer do meu jeito, eu vou visitar os clientes que eu acho que tem que visitar. Por mais que você dê pressão, que você cobre, é isso que vai acontecer na rotina dele. O Ivaldo está com problema de vendas. Eu não, eu sei salvar o Ivaldo. Então eu vou fazer do meu jeito. Certo. Mas Tem no sentido. caso, o vendedor, ele tem as metas, né? Então, se ele não der resultado, né, automaticamente ele está fora, né? Exatamente. Se não der Mas eu resultado, ele está concordo. fora, claro. Agora, quanto tempo você investiu nele, né? Se você contratou errado. Quanto dinheiro você investiu em viagem, visita, salário? É, muito, né? Principalmente É. no tempo. Então, Eu por isso que é concordo. importante você avaliar. É. E isso aí, na maioria das contratações, é melhor você pegar uma pessoa e formar ela, né? A questão é saber formar essa pessoa. É. Acontece Esses assim, ó. critérios. A boa parte, assim, ó, 90 e poucos por cento dos processos da empresa, do jeito de fazer a empresa, na minha visão, tem que partir de interno, nunca externo. O que eu quero dizer com isso? Vamos desenhar a forma de vender. Opa, parte de cima para baixo. Vamos desenhar o processo de entrega do frete lá, de cima para baixo. Vamos desenhar o processo financeiro, de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Você pode, no futuro, quando você tiver essa cultura enraizada na tua empresa, você pode ter pessoas que auxiliem com isso, pessoas até que assumam isso, tá? Mas eu vou trazer de fora essa expertise. Vamos implantar essa expertise de fora. Às vezes, essa expertise ela não vai vir, não vai casar com os valores da empresa, não vai casar com o jeito da empresa, vai ser uma cultura que não é da empresa. Então, eu tenho muito medo disso, tá? Eu fiz muito isso no passado. Hoje eu não faço mais. Eu preciso desenvolver essa competência. Vou pegar alguém que traga isso, vou contratar alguém para fazer isso, que faça isso na minha empresa. Ok. Aí a pessoa vem, faz do jeito dela, da forma como ela acha correta, não bate com a nossa cultura. De repente ela sai, ela leva junto aquilo. Ninguém mais sabe tocar aquilo vai parar numa gaveta. Então, por isso que eu prefiro tudo que é cultura de processo, topo da pirâmide, para baixo. Entendi. Cuida muito com isso de vou buscar competências para desenvolver isso na minha empresa. Cuida muito com isso. Já vi muita empresa quebrar por causa disso, inclusive grande. De forma nenhuma, Ivaldo, estou desmerecendo consultoria, não estou desmerecendo ninguém. Eu estou só dizendo que o que eu vejo na prática é isso. Quando se busca inteligência externa, simplesmente faz aí e vamos ver se funciona, o risco é enorme. A cultura ela é de cima para baixo. Uhum.
Isso aí, tanto no caso de um gerente, quanto de um vendedor, qualquer outra função. Eu prefiro assim, tá? Eu prefiro desenvolver as competências internamente. Pegar uma pessoa que ainda é uma pessoa que está entrando no mercado e moldar ela de acordo com a cultura e com a necessidade, né, da maneira certa de fazer acontecer. Eu prefiro. Quando você tem já essa cultura toda estabelecida, você pode até trazer pessoas que complementem essa cultura. Mas se você não tem essa cultura estabelecida ainda, o que, que vai acontecer? A cultura dessa pessoa vai se impor à sua. Não vai ser a sua. Você começa a perder o DNA da empresa. Uhum. Esse é o risco. E aí é o risco de não dar certo, né? Que você mudar a cultura não é uma coisa, é igual você falou, na maioria das vezes não dá certo. Eu perdi a Então, conta. Eu perdi a conta de quantos alunos vieram e me contaram algo do tipo: ó, contratei alguém para fazer todos os processos da minha empresa e fez. Digo, legal, e como que tá isso? Ó, tá lá embaixo, na última gaveta, lá na última fileira de papel. E ué, você não botou rodar? Não. Não tinha a ver com a cultura da empresa. entendi. Realmente. Se fez sentido isso para você, dá uma pensada em cima. Se não fez sentido, deleta e pronto. Com certeza, fez muito sentido. Isso aí também, assim, não é a primeira vez que eu escuto isso, não. Isso é uma coisa realmente que. E eu concordo. Eu acho que tem tudo a ver. Quando você se pega, por exemplo, a área comercial, que você disse que é um gap para você, é um gargalo. Se É, pega alguém, é como se você tirasse o problema, simplesmente você pegou, que hoje o problema de vender é teu. Aí você vai contratar alguém, cara, você tem a missão de trazer mais negócios aqui, fazer acontecer. Como? Dá teu jeito. Você simplesmente largou para a pessoa. É o que eu chamo de delargar. Dá teu jeito. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Se der, você vai comer na mão dessa pessoa, a inteligência vai ser dela. Se não der, você perdeu tempo, você perdeu dinheiro. Agora, quando você cria isso, tá? Quando você cria essa cultura, você começa a formar pessoas com a tua cultura, cara, você tem o mando da situação. Você é o dono da bola, não é a pessoa. Não é ela que a hora que quer ir embora leva a bola junto. É você que tem a bola. Tá, vai embora? Então tá, mas a bola fica. Só troca o jogador. é. E nesse caso aqui, como eu estou em Minas e né, o meu foco principal é São Paulo capital, é a grande São Paulo ali. Eu teria que arrumar uma pessoa na nossa região aqui ou de lá, porque eu entendo que seja de lá, porque lá Eu que seria o foco principal. não posso responder isso por você, né, cara? Aí você tem que avaliar teus custos, a necessidade de você ter alguém próximo, né? Eu, por exemplo, na Viva Positivamente, eu não tenho. Hoje eu moro em Campinas, eu não tenho nenhum colaborador de Campinas. Muitos colaboradores eu nunca conversei pessoalmente. Tem gente até de Portugal que trabalha para nós. Então a gente não tem essa necessidade de estar próximo. Agora, se você tem isso, não, precisa alguém aqui, que vem aqui, que faça reunião, que papapá, aí ok. Mas não, eu consigo, essa pessoa vindo para cá uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, fazer uma reunião, eu consigo desenvolver ela à distância? Claro que é melhor ela estar lá. Para ela vai ser menos viagem, vai ser menos desgaste. Então você tem que avaliar isso, né? Sim, Você tem que avaliar com essa certeza. Tem questão, a que avaliar. necessidade de estar próximo. É, exatamente. Ela estando lá tem a vantagem, ela não precisa viajar, os custos com ela não precisa se deslocar tão longe, os custos de deslocamento são menor, ela vai ter menos desgaste de estrada e tanto tempo rodando e viajando. Então, mas você que tem que avaliar aí o que acaba fazendo sentido para sua empresa. É pegar uma folha Entendi. de papel, Ivaldo, pega uma folha de papel e faz um risco no meio. Um risco de cima a baixo e coloca do lado esquerdo, prós, lado direito, contras. Ah, da minha cidade. Quais são os prós? Quais são os contras?
uma pessoa de São Paulo, quais são os prós, quais são os contras. Aí você olha friamente para o negócio. Esse, Ivaldo, é meu jeito de tomar decisão, tá? Quando eu estou indeciso, será que eu vou para cá, vou para lá, eu faço isso. Tá, quais são os Mas prós, quais são os isso aí contras? é o mais certo, né? Isso é a análise SWOT, né? Não é bem o SWOT, mas é uma forma de você analisar o que se vale a pena ou se não vale a pena. Entendi. Tá certo. Isso aí, até tudo na vida da gente, acho que é isso aí. É fazer um É, risco e avaliar os prós e os contras. prós e os Tomar. contras. Só que quando eu escrevo, quando eu coloco no papel, tem uma diferença, porque aí eu enxergo, tá nítido ali para mim, tá gritando. Às vezes fica só na cabeça, eu acabo às vezes esquecendo o detalhe importante, né? No papel eu olho, fica mais claro, outras pessoas podem olhar para mim, podem me ajudar. E às vezes eu peço opinião de gente que não tem nada a ver com o negócio. Dá uma olhadinha para mim, tô pensando nessa decisão aqui. O que que você acha? Ó, tá aqui os prós, tá aqui os contras. E às vezes as É, pessoas me ajudam muito com isso, porque simplesmente estão visualizando, fica mais fácil. entendi. Tá certo. Beleza. Muito obrigado. Por nada. Fez sentido o que a gente conversou? Fez muito sentido. Clareou muita coisa. Eu Legal. vou pensar bastante a respeito disso aí e agir. Tá ótimo. Tá joia? Maravilha. Valeu, muito Prazer obrigado. falar com você, Valdo. Por nada. Eu sempre prefiro, sempre prefiro essa estratégia de formar pessoas. Algumas competências tem que ter, não tem jeito, mas eu prefiro formar as pessoas do que estar pegando gente pronta. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Campa. Tudo bem? Tudo ótimo. Como você se chama? Rodrigo, Rodrigo. Fala de onde, Rodrigo? de Itapema. Santa Catarina? Isso. Opa, show de bola. E qual é a sua área, Rodrigo? Eu trabalho com software de gestão. Sério? Olha aí. Produz? A gente tem revendas, né? De software. Aham. Ah, você tem uma revenda. Ah, E legal. Bacana. Eu estive do outro lado por muitos anos, né, desenvolvendo software de gestão. sim. Esse ramo E conheço muito bem. eu contratei, na verdade, o curso por causa disso, né? Porque eu vi que tu é da área, né? Fui da área, hoje eu não sou É, mais. foi da área, né? Tu vendeu a É, empresa, tu falou, né? vendi. Ainda tem alguns negócios no ramo de TI, mas em desenvolvimento de sistemas não. Uhum. Legal. Mas É, eu diga aí, tenho, Rodrigo. tenho Oi. a Wings, né? Que é a empresa de software, e tem mais duas empresas, né? Tem uma empresa de marketing, que é a Nice, e a Pop de Delivery, que é um software que a gente está desenvolvendo junto. Daí esse a gente desenvolve, que é um aplicativo para mesa, né? Para delivery, para pedidos, né? Então, Uhum. mas a pergunta que eu tenho é para o Wings, né? Que como o curso tem me ajudado bastante também, né? Nessa organização da empresa para poder crescer, né? Que é parar de Certo. Na empresa a gente já não paga tanto incêndio, né? Mas esse Opa. último mês eu me vi aí num apuro, né? Que saiu um funcionário, né? E ele Uhum. tinha um conhecimento legal, né? E aí eu tive que treinar duas pessoas novas agora, já me decidi, né? Tô treinando duas pessoas novas para Uhum. estar aí colocando elas nessa função de novo. Só que enquanto elas não aprendem essa função, eu tenho que ir para a rua fazer essa parte operacional, né? Uhum. Então, já comecei a gravar vídeo, de treinamento, tudo certinho para criar esse processo inicial. Mas uma das dificuldades que a gente tem sempre é esse organização do regimento, né? Não é regimento, é do manual, né? Do Regulamento? regulamento. Para Uhum. como, assim, eu sei que isso eu acho que está tendo curso, né? Mas eu acho que eu não cheguei lá ainda. Mas assim, Em qual mas é módulo uma, você tá? Só para entender. e também assim, uma coisa assim que a gente, na verdade, eu acho que é a forma de começar isso, sabe? Porque eu sei que existem algumas coisas meio prontas, né? Que a gente pode estar pegando ideias, né? Mas, assim, como que a gente pode dar o start nisso aí e fazer realmente acontecer, sabe? Te falo, em qual módulo você tá? Tô no módulo 3, No 3 ainda. Você vai aprender isso lá no 7. 7. Campa, posso ir direto pro 7? Não.
passa pelo 3, passa pelo 4, passa pelo 5, passa pelo 6 e chega no 7. Quando você chegar no 7, você vai ter um modelo lá de regulamento interno com muitas coisas, né? Muitas coisas. Mas o regulamento interno, o que que é? Na verdade, ele é uma forma de você ditar o que que pode e o que que não pode na tua empresa. A grosso modo é isso. Tem um modelo para você trabalhar em cima para não precisar sair do zero, né? Pegar uma folha em branco e começar a escrever do zero é mais desafiador. Então, o modelo ele te ajuda nesse sentido, tá? Mas o regulamento interno, qual que é o desafio? É você pensar em tudo aquilo que incomoda. Ah, é o cara que vem trabalhar vestido errado, é o cara que se comporta errado, é o cara que não cumpre horário, é a pessoa que fica no celular o tempo inteiro, que usa o seu celular para ligar para o cliente, para falar com... usa o seu próprio WhatsApp para chamar o cliente e não o da empresa. Tudo aquilo que incomoda, que hoje talvez não incomoda, mas que você prospecta lá na frente. Ó, isso pode vir a me incomodar. Ninguém está fazendo, mas pode ser que um dia alguém faça. Então você já coloca ali no regulamento interno. Uso de equipamentos, conservação, se tem notebook da empresa, se usa carro da empresa, se usa celular da empresa, como que tem que ser, como que tem que prestar conta, como que tem que fazer manutenção. Então você pode colocar tudo no regulamento interno. Só que o regulamento interno tem uma sacada que eu ensino lá o seguinte, ó, que não é você simplesmente fazer, entrega e deu. Não, o regulamento interno, primeira coisa, você tem que passar ele para um advogado. Leva no advogado trabalhista, cara, quando você me cobra para dar uma olhada nisso aqui, ele vai cobrar, normal. Quero que você olhe, quero que você me diga se está tudo ok. Porque se tiver alguma coisa ali que fere CLT, que fere algum acordo coletivo, fere algum sindicato, ele vai se tornar nulo. Aí é tiro no pé. Então tem que estar validado por alguém. E no regulamento interno você coloca também, tudo isso aí tem lá no modelo. Você coloca também ali, por exemplo, o rito de punição, a sequência de punição. Ah, o camarada que faltou sem uma justificativa. Ah, por exemplo, a primeira vez uma advertência verbal, segunda vez uma advertência por escrito, terceira vez uma suspensão de 2, 3 dias, quarta vez demissão por justa causa. E se isso está bem amarradinho da justa causa, sim, senhor. Já vi muito. Já vi muitas vezes. Até, como eu te falei, a gente até já conhecia isso, sabe? Só que a gente acaba, na correria, a gente não consegue aplicar isso, né? Fazer começar às vezes do zero esse material, né? Então, assim, como se tiver um modelo, alguma coisa que a gente possa partir de um princípio, né? Daí a gente fica mais fácil também de começar, né? Porque isso aí pode ser acrescentado, né, Campa? Depois alguns, vai conforme passa um ano, pode ir modificando, né? Pode, só que aí o regulamento interno tem uma coisa assim, ó. Você tem que dar para as pessoas assinarem, né? Que elas entenderam. Tem que entregar uma cópia para elas, né? Isso tudo tem que acontecer. Não pode simplesmente coloca lá, ó, pessoal, agora a norma é essa e pronto. Não, tem que estar ciente, as pessoas têm que dar ciência que receberam, que entenderam, que concordaram, que aquilo é o melhor para a empresa e pela empresa a gente conclui para o Rodrigo como dono, mas também para eles como pessoas que estão no dia a dia da empresa também. As pessoas têm que ver que o regulamento é bom para o time. É tipo assim, ó. Qual é a lei maior que existe no Brasil? Você sabe qual que é? É a Constituição, não? Federal? Constituição. A Constituição, vamos pegar em teoria, né? Ela foi desenvolvida para o conjunto, né? É para o conjunto. As leis são para conjunto. Não pode matar. Por quê? Porque é bom para todo mundo, né? Imagina, não pode roubar, porque é bom para todo mundo. Sim. Né? Mas para cada lei não cumprida existe uma punição, existe existe, né? Vou ter que pagar por aquilo. Então o regulamento interno é a mesma coisa. Eu estou pensando em todo mundo, não na tua necessidade pessoal. Alguns vão se agradar, outros não, mas eu tenho que pensar em todo mundo, tenho que pensar no conjunto. Esse é o regulamento da empresa. Sim. Até isso aí é até uma coisa que já estava no meu, né, de conseguir de colocar isso em prática, só que realmente é uma coisa que para colocar no começo eu vejo que é bastante coisinhas assim, até tem que ficar focado, né? Esse mês eu vou resolver isso aqui. Você vai lá e começa, né? Porque como a gente está crescendo, a gente precisa ter isso bem desenhado também, porque senão o cara entra e não tem uma noção de como que as coisas funcionam.
Né? Então, daqui a pouco tem alguém lá em Curitiba, Joinville, e aí o cara entrou lá como para ajudar a somar, né? No final ele não tá agindo como tem que ser, né? Tá Isso é uma coisa atrapalhando em vez de somar. Tá diminuindo em vez de somar. Às que vezes acontece. mas eu queria É. parabenizar também, Campa, pelo teu trabalho aí, que é um trabalho bem sério, né? E você tem ajudado bastante gente, tá? Eu acompanho você aí, estudei um pouco já o curso, né? Coloquei a Uhum. meta de trabalhar não, de estudar aí 30 minutos por dia aí para colocar em prática. Mas sempre tem desafio, né? Às vezes um dia tu não consegue e tal, mas até já me policiei para acordar mais cedo e tudo. Mas é bem bacana, tô gostando bastante aí. E, Legal. e só parabenizar mesmo. Obrigado aí pelo todo o apoio aí. Imagina. Nunca, Obrigado pelo nunca, feedback. a gente nunca faz. Uma época eu sempre gosto de investir em conhecimento, né? Então, eu sempre busquei nas outras pessoas o que eu conseguiria aprender, né, para trazer para o meu negócio, né? Então, tanto em evento, eu fui num evento uma vez que eu descobri que eu precisava ter um site, porque Uhum. todo mundo pesquisava no Google. Então, assim, só aquele evento que eu fui me trouxe outros benefícios, várias coisas que eu vendo até hoje pela internet, porque as pessoas pesquisam a minha empresa no Google. Então, assim, esse buscar conhecimento é uma coisa que todos nós devemos fazer sempre, né? E às vezes num evento tu consegue tirar uma dica, alguma coisa que tu leva pro teu negócio. Né? E com vocês aqui tem sido um trabalho mais de vídeos, né? Curso, mas também tem o trabalho da mentoria, né? Que eu fiz Uhum. oito encontros, né? Participei do São primeiro 8. também, bem bacana. Participou lá. Legal, legal. E o regulamento interno, voltando aí, Rodrigo, o regulamento interno, deixa chegar o momento certo, tá? Não queira pular lá pro 7. Segue a sequência corretinha ali. Indo ali, ó. Bacana. Tem algumas coisinhas que a gente precisa alinhar antes, tá? Antes de chegar Claro, nele. Tá fechou. joia? Beleza, Fechou. obrigado. Toda empresa é importante ter isso. É importante ter o regulamento para não ter que ficar toda hora, ó, não pode aquilo, não pode isso, coisas que às vezes a gente nem lembra, né? Esse que é o pior, às vezes nem lembra de falar. Então, quando eu tenho o regulamento interno desenhado, escrito, né, no papel, a pessoa entra na empresa, contratei alguém, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é entregar o regulamento interno. Ó, essa aqui é a nossa legislação. Dá uma lidinha aqui. Me pergunta se não entendeu. Aqueles pontos principais, você mesmo faz perguntas para validar que a pessoa entendeu. Ó, isso aqui, o que você entendeu disso? Como se entendeu que é para usar um computador? Como se entendeu que é para usar o teu celular aqui? Fala para mim. Vê se a pessoa realmente entendeu. É meio que uma sabatina em cima daquilo. Depois você vai lá, pega um protocolo, vê que a pessoa leu, que entendeu, que está de acordo. Feito. Agora é com ela. E claro, se tem lá o rito de chamar atenção, o rito de punir, na verdade, as pessoas que não cumpriram alguma regra, tem que acontecer. A pior coisa que pode acontecer quando eu tenho um regulamento interno bem escrito, bem difundido, é as pessoas não cumprir e eu fazer de conta que o regulamento não existe. Aí se perde toda a moral com a tua equipe, perde todo o respeito. Então, se tem o regulamento, é para fazer cumprir sempre. Todo o nosso trabalho é focado no empresário. Por que é focado no empresário? Porque nós temos uma visão muito maior, nós temos uma missão muito maior em cima disso. A gente quer realmente fortalecer a economia do nosso país e fortalecer as pessoas, melhorar a sociedade em si. E quando a gente ajuda o empresário, ele dissemina isso para muitas pessoas. Se só olhar para o time dele, se só olhar para os colaboradores, eu estou falando de um volume de gente muito maior. De um, ele vai disseminar para 5, 6, 10, 50, 100, 200, dependendo do número de colaboradores. Então, é uma série de pessoas que são impactadas com isso. E o reflexo, o que é? É uma sociedade e uma economia muito mais forte. Um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.